Vambora, sejam bem-vindos a outro episódio de A Primeira Árvore. Nossa, já começou como? Pô, o cenário é bonito, né, velho? Cara, é bonitaço. Vamos ver o que temos aqui. My teenage years were full of sketching, angst, and trouble. I wasn't popular or unpopular. Maybe just forgettable. I guess that gave me a sense of freedom, so I hung out with crazy kids, doing crazy things, even though I mostly just watched the chaos ensue. We did it all. Put fireworks in mailboxes, hide roadkill in people's garages, break windows of the barbershop in Anchorage. My dad was furious, but he was so busy working he couldn't do much to stop me from going out. Caralho, cara, um demônio. I think being an adult louco. means there's no one to stop you making hard decisions. He had to make a living, and he couldn't be in two places at once. Yeah, I realize that now. But at the time, I was sure he was more interested in growing his business than what was going on with me. Audio Monster. É, duplo, pode parar. Na real, não sei onde é que tá as coisas. Eita, o que é isso? Ah, fogo de artifício aqui, mano. Pode ir pá. Será que eu tenho que ir pra lá? Bom, eu vou pra lá de qualquer forma, né? Pô. Nice. Ok, ali na esquerdinha, direita, aqui da direita, exatamente. Opa, aqui. Não entendi, mas tudo bem. Vamos pra lá. Vamos pra cá primeiro, porque eu acho que... Eu imagino que eu já vou... Dois bonecos. Vambora. Olha, tem um carro de polícia ali, mano. A carteira de escola, né? Talvez não seja de escola exatamente, né? Cadê? Cadê o negócio? Aqui? Alô? Aqui. He was working another late night, and my friends were over, saying how bored they were and how they had come all the way out to my house for nothing. One of them mentioned how that old, ugly beyond belief truck was still in the garage, and how we should take it for a spin. I was only 15, so I kind of fought it for a while. The next thing I knew, we were careening around the mountain path, rocks spitting onto the sides of the cliff, while my dad's cringeworthy bluegrass blared out the speakers. I drove while my friends were in the back of that yellow and purple truck, throwing beer bottles and trash at anything remotely interesting. Felt like I was soaring in the air with borrowed wings. But all good things have endings. A cop outside of Eagle River pulled us over after he saw us in a bottle rocket into someone's yard. What followed was a long night of talking to disappointed adults and feeling smaller than ever. Olha o carro de polícia ali, mano. E aqui estão as chaves, né? Olha o carro de polícia ali, mano. Porra, matando imbecil, né, mano? Meu Deus do céu. Carro de polícia. Polícia. Vambora, mano. Olha, azul. Tem um negócio azul ali. O que é isso? Ah, entendi. Não, na verdade eu não entendi, não. Opa! O que temos aqui? Garrafas e cerveja, né? Enfim, cervejas. E refrizinho, sei lá. Meio que padrão, eu acho.
acho. Oh, tava azul antes aquilo ali, hein? Entendi. Legal, 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 legal. Esses borboletas me fazem... Ah, pô. Eles querem que eu pegue... borboleta pra subir aqui, mano? Pra quê, velho? Aqui, ó, eu sou como? Já consegui aqui, ó. Suave, suave. Talvez nem tanto. É que o jogo não é tão bem feito assim, então dá pra... né? Dá pra subir em lugares que até que você não deveria conseguir, eu acho, né? Ou talvez seja proposital. Não sei. Tipo ali na esquerda. Essas pedras. Essa aleatória formando um caminho, velho. Não era aqui. Calma aí, tinha alguma coisa por aqui, não tinha? Tinha alguma coisa aqui, velho. Tem alguma coisa ali também. Tinha alguma coisa, velho. Aqui por aqui não tinha uma estátua ou uma escultura? Não? Talvez eu só tenha me enganado, né? Vambora. Tem um aqui escondido. Não sei porquê. O caminho deve ser pra direita ali, né? Só tem que pular aqui? Suave. Ah, eu lembro desses quadradinhos aqui, mano. Nunca usei na minha vida. Quando eu era criança, nunca usei. Em nenhum momento. Ali tem um negócio. Vamos vir por aqui primeiro. Né? Vamos vir por aqui primeiro. Temos por aqui, temos... nada. Ok, tudo bem. Tá. Por que tem borboleta aqui, será? Será que é pra subir aqui? Pô, nem sobe, velho. Pô, nem sobe, mano. Tristeza, nem sobe, mano. Ou talvez não seja ali, exatamente. Mas provável que não seja ali, né? After he drove me home from the police station, I blew up at him, saying how I never wanted to be like him, how I was gonna be someone and leave that hick icebox for good. He just looked forward at the road with tired eyes. I took out that bluegrass tape from the cassette deck and chucked it out the window. In my sage teenage wisdom, I thought I proved the ultimate point. But my dad had a different idea. He slammed the brakes, slowly bowed his head while gripping the steering wheel, and finally looked at me. All he said, like it was a polite request, was, "Make this right." I sat there in silence, fuming, but I eventually got out and combed every square inch of the woods, muttering profanity after profanity. I found it 30 minutes later, near a small waterfall off the road. I went back to the truck, put the wet tape back in, and sure enough it worked. We didn't speak another word to each other the rest of the night. Wow, I knew you were a crazy teenager, but... It's hard to believe, isn't it? Surprises me too. It's like I didn't really know who that kid was back then. I bet my dad thought the same thing over and over. It's almost like he was saying, "Make this right," to himself, more than to me. Historinha triste, né, meu amigo? Historinha um pouco triste.
Beleza, vamos tentar subir ali na caminhonete aqui. E se a fita for essa música que tá tocando agora? Pô, não tem como subir aqui, velho? Haha, consegui. Aham. Talvez não seja assim, né? Caraca, mó grande a caminhonete. Em comparação com essa raposa, né? Tem um negócio ali. Entendi agora. Provavelmente não consigo alcançar isso, né? Eu quase consigo. Ah, esse jogo. Ah, esse jogo. Essa cachoeira aqui que parece um portal, velho. Parece mais um portal do que uma cachoeira. Faz um barulho do cacete, hein, meu amigo. Pra que era essas borboletas? Não sei por que eram essas borboletas. Ué. Tem alguma coisa aqui? Não, não tem nada. Não entendi. Eu que sou muito burro? Eu realmente não entendi, mano. Eu queria ir naquele vulcão, acho que eu vi um negócio, algo pra ir lá, mas tá tudo bem. Vamos continuar. Barbearia. Folha de caderno, né? I miss that Tinha uma time coisa. in life when you didn't have to wear the right clothes, or like the right things in school. I miss when every kid in class liked what was important to them, even if it was wooden boats or cartoon animal notebooks. Eu não sabia que tinha essas coisas aqui também. Oh, jogo. Provavelmente eu perdi algumas coisas ali atrás. Poxa. Se soubesse. Quê? Você tá me zoando que eu tenho que pegar as três borboletas? É isso mesmo? Nossa. Caraca, ele quer que eu pegue as 3 borboletas, mano. Eu imaginei por que tem as três borboletinhas, mano. Vou pegar esse fogo. Vambora. Peguei. Vou pegar o próximo. Peguei. Nossa, aquele som ali é complicado, hein? Eita, nasceu de novo?
Eu não entendi direito, nasceu de novo? A luz roxa ainda tá aqui? Ué. My friends would laugh about that Eita, que night isso? and talk about how crazy it was. And I laughed along, pretending it didn't bother me. But it did. I imagined my friends growing old in the bush, unable to find that thrill in those godforsaken ice fields. It's like those mountains were a literal wall, keeping me from leaving, where all I would have to look forward to are lumber yards and evening beers. I had to climb over. That was my only goal for a long time. Então as montanhas são uma metáfora também. Entendi. Ah, então. Ok. Tá, não consigo não. Ah, tinha alguma coisa aqui, olha só. Eu não sei o que esses coletáveis significam no final de contas. Tem uns geyser aqui, meio estranhos. Nossa, esse sol. If there was some way I could take my love of drawing and turn it into a way of escape, nothing would make me happier. I wanted to create instead of tearing trees down. I wanted to move to the lower 48, not because I hated it there in Alaska, but I hated the idea of it. It's like all of that spite inside me had created this monster which followed me around my whole teenage years. I put so much energy into doing what others didn't expect of me. Why did I do that? There's one fact you're forgetting, though. If you didn't have that fire in you, we probably would have never met. You're absolutely right. Maybe the destination is all that matters in the end. But then why am I awake? Why am I seeing this fox go on her journey? And why can't I stop thinking about my dad? Aí você vai ter que descobrir, né, meu amigo? Nossa, parece um mar, tá ligado? Por causa que não tá renderizado a grama ainda. E parece um mar. Que fita. Bom, tô indo pra direitinho aqui primeiro. Direitinho, direitinho. Acabou a música. Voltou, voltou. Aqui, eu tava me sentindo sozinho essa música. Tem uns pássaros voando. Uns pássaros. O que é que tem aqui? Tem nada? Quê? Quê? Mas o que? Ué, eu entrei no geyser e caí aqui, velho. Eu não entendi. Ué. Nossa, pensei que era linear o jogo, não é mais não. Posso escolher pra onde que eu vou primeiro? Um colchão. Opa, olha o skate. Não sei nem mais onde é que tá a árvore, brother. Ó, tinha alguma coisa ali, mas tá tão longe.
Ferrou. Mano, assim, tô tentando entender aqui. Tem uma luzinha verde ali que se esconde. Nossa, velho, quando eu tô caindo assim, mano, me dá um negócio. Tá ligado? Me dá um negócio. Quando eu tô caindo assim com um personagem muito rápido, tá ligado? Nossa, dá um negocinho, dá um negocinho. Vou ter que voltar agora? Eu acho, né? Tem um daqueles negócios ali, mano. Que da hora. Ah, não. Eu pensei que era outra coisa. Um daqueles negócio lá, sabe? Um daqueles negócios lá de girar que tem nos parquinhos. On our property, there were old abandoned pieces of a shed and car long left unused. I used to ask him all the time who those people were that left all this junk, and I'm sure he got so tired of hearing it that he made up some elaborate stories how a brown bear ate them and haunted the woods afterwards. What's funny is I think it made those people seem more real. Growing up thinking they were still hanging out like they couldn't say goodbye. I used to tell my friends how I could swear I saw spirits move near the water, and that always freaked them out. I guess it didn't bother me, because the way I saw it, they were normal people with old cars and sheds, just trying to figure out how to survive and be happy in the middle of nowhere. It was a cool thought that they didn't want to leave, but you know, I was a weird kid. Well, you had good company since those ghosts like living in a place where they were brutally devoured. O que tem aqui exatamente? Eu não consigo ver direito. Ah, tem só algumas coisas aqui, comida. Um salgadinho. Salgadinho. Tem um negócio ali. Eu já fui ali, não foi? Certeza que eu fui, certeza. Porque é pra lá, é de lá que eu vim. Não, tá vindo lá daquela pedra, tá certo. O que temos aqui? Nossa, tem que cortar grama aqui, hein, meu amigo. Que isso? Arquiteto? Negócio de arquitetura. Arquitetura. Porra, a trilha sonora... Nossa, tá muito boa a trilha sonora, meu amigo. Não. Ué. Como é que ela pulou, velho? Peguei. Cadê o negócio ali na frente? Parece só uma pedra grande ali mesmo. Pô, tem muita coisa aqui, velho. Cenário grande aqui. E esse personagem não corre muito. Ai, calma. Um de 3 o que, gente?
Joseph. É o nome do cara, Joseph? Even at my most distant, at the times when I detested him the most, he kept reaching out. For a year straight, he asked me every week when we were going camping. I thought he was just dense. Eventually, to shut him up, I agreed. We carried out the worn lawn chairs from the garage and set up a cinder block campfire at the site we'd always used behind the house. We walked down the mountain path, talking in the warm sunshine we only got a couple months of the year. Those 3 obsidian rocks shimmered alongside the shore, almost like sparklers pressed against a dark window. I'll never forget that wet stone on my feet, or how those massive mountains looked even bigger in the lake's reflection. I felt small, but grateful. As the sun set, my dad found something I hadn't seen for a long time. The tree where I'd made my first carving when I was 6. I hadn't even carved it. My dad had helped me, but I still called it my tree. Something about seeing my name there made me open up, and we talked about everything that night in that old camouflage tent. I told him how much I loved sketching and design, and how it would be a dream to study architecture in Seattle. I told him how I didn't get along with my friends much anymore, but that I didn't mind being alone. He told me he was there for me, and he joked that if all he had to do was write my name on a tree to finally get me to talk, he would have left me carved logs with novels on them in front of my room every morning. I don't know why it took me that long to realize it, but it was then I knew how much he had sacrificed for me. Cara, que bonito, velho. 1 de 3 o que, gente? Pelo amor de Deus. Eu não tô entendendo qual é que é 1 de 3. Bom, pois eu só queria que meu bichinho corresse mais, né? Ah, porra, que história, meu amigo. Que história, hein? Acho que eu tenho uma ideia de como vai acabar. Talvez, quem sabe, a gente tenha alguma animação deles no final. Talvez, quem sabe. Ia ser legal, né, mano? Não ia ser legal se tivesse uma animação do... É, mano, ia ser da hora, velho, ia ser da hora. My dad built a lot of stuff in his free time. If he wasn't watching fly fishing or reading Tom Clancy novels, he was carving something. He made tons of birdhouses. Not that he was into bird watching, but I think he really missed working and adding on to the home. If he couldn't afford the time to build onto our own house, he would have to settle with watching birds move into their little homes. We kept an old mattress in the bed of that ugly yellow truck, so we would drive it deep into the woods and then watch the birds fly into their houses while the sun set. Usually it was accompanied by venison jerky or a cold Coke, but not a lot of talking, which is how we both liked it. Coquinha gelada. Uma coquinha gelada, mano. Vou deixar de lado esses colecionáveis aí e vou me concentrar aqui nessa história aqui. Finalmente, né? Bugou agora, tá aparecendo 1 de 3 na tela. Música! Selecionar, pode voltar, tá? Pode voltar, pode voltar. Where is it? Ah, não vou lá não também. A música parou. Cadê a árvore agora? Cadê a primeira árvore? Não vejo mais. Não tô vendo mais a primeira árvore. Cadê a primeira árvore?
um teclado aqui, brother. Legal. Uma caixa de som. O Will Smith tinha, mas ainda assim. Will Smith? Não. Hã? Quê? Cerca. Não ultrapasse, eu acho que tava escrito. Era isso? Nem sei, na verdade. Putz. Como é que eu subo aqui? Ah, tem uma, tem uma escada aqui, velho. Tem uma parte aqui. O que temos aqui? We were happiest underneath the evergreens. We decided it was time to finally map out the hundreds of acres we lived on just to pass the time during the summer. He was only free in the evenings, so I would spend the day wasting time on dial-up internet and sketching, and then we would rush into the woods, pen and map in hand, before evening fell. Sometimes, the aurora borealis would cast a cold green glow on the mountainside, and we would finish our route underneath a twilight sky. Sometimes I was lonely during those summer days, but there was comfort in the routine. A lot of teenagers aren't looking for the daily grind, though. There's nothing wrong with wanting to get out, to leave your childhood home. You wanted to progress, to make something of yourself. Yeah, you're right. That house. I'm sure it's the same as how I left it. Then why does it feel so different? I doubt you're the only adult to have looked back and asked that question. Sem comentários. Te contar? Que jogo bom, brother. Só queria que não tivesse bugado esse 1.3 aí. Não que atrapalhe muito. Vambora. Onde é que sobe aqui? Ah, você tá doendo. Ô, desgraça, hein? Eu não consegui pular de novo. Tão perto, mas tão longe. Ai, meu Deus. Opa. Eu já vou ali por ali. Talvez. Ok. Mano. O que eu tenho que fazer aqui? Finalmente, brother. Peguei agora. Agora a gente volta lá? Vou voltar, vou voltar. Pô, eu não consegui pegar ela, aquela lá. Por que será? Talvez porque eu não tava em cima dela? Não seria por causa disso, né? Pô, se fosse, meu Deus.
Espero que tenha alguma saída aqui, hein? Ok, tô voltando. Oh, que trilha sonora, né? Meu amigo, tá muito boa. É pra cá? Ok, vamos pra cá. Não sabia que ainda mostra lá, na verdade. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa, mas não lembro de nada. Vamos lá. Acabou a música. Pra cá, espero, hein? Ah, são de folhas, nossa. Jurava que era alguma água, tá ligado? Não, com certeza é água. Não é, brother. É só de folha mesmo. Caramba. Tá bom. O que é isso? Um túmulo. Só que o pai dele morreu? Não, ele tá vivo. Hã? Eu lembro que ele tá vivo. Já falou na história que ele podia encontrar ele de novo, né? Vixe. Vixe. É aqui, mano, é agora. Como é que faz? Cara! Cara! Mano, como é que faz? Sério? Não é possível. Aí, ó, foi agora. Beleza, ai, pula. Perpetrator stood nearby, unfazed, like nothing was wrong. My dad is dead, and he's never coming back, Rachel. I can tell you these stories, but I can never reminisce with him again. He can never hold a grandchild that we'll probably never be able to have. I can never talk to him again, and I'll never be able to say I'm sorry for everything. Nossa, arrepiei tudo aqui, mano. E mais um dos meus filhotes. Você tá zoeira. Puta merda, hein? Lá está, mano. E é aqui que a gente vai terminar esse vídeo. Meu amigo. Só vamos em direção à primeira árvore. Até mais, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.